Olá, pessoal! Chegamos ao último domingo do ano de 2022, porque o próximo domingo já será 2023. E no programa de hoje, como vai cair num dia 25 de dezembro, né? Caiu no dia 25 de dezembro, eu quero trabalhar com vocês, ou pelo menos apresentar a vocês os primeiros símbolos do Natal. Mas antes, eu tenho dois recados para você. O primeiro é que a TVC, a TV do Correio da Manhã, tem transmissão nas cidades de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Pati de Alferes e Paraíba do Sul, além de Petrópolis. E se você não tem TV por assinatura, você pode acompanhar pelo site da emissora, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. O meu programa tem reprise às sextas-feiras, 10h30 da manhã, e o programa novo da semana é sempre aos domingos. Salvo algum acontecimento, né? Que às vezes tem alguns acontecimentos que a TV precisa mudar os horários, mas isso é sem problemas. Mas se você perdeu tudo isso, você pode acompanhar pelo pelo Facebook, Rosina Bezerra de Mello ou Rosina de AZ. Caso o programa ainda não esteja no Facebook, pode deixar que eu estou quase atualizando tudo, porque eu fiquei bloqueada um tempo. Censura, né, gente? Fazer o quê? E se você quer mandar a sua participação, mande para o meu WhatsApp, que é DDD 24 99295 0031. E antes de começar o que eu preparei para hoje, eu quero agradecer aqueles que já se manifestaram, já mandaram para o meu WhatsApp o interesse em fazer parte das turmas de preparação em língua portuguesa, que é a minha área, para o concurso da CONDEP. E aí você tem que fazer o seguinte, você vai anotar o meu WhatsApp, vai mandar um recadinho para mim, dizendo o seu nome, que é muito importante, e até que série você estudou. Por que que isso é importante? Porque eu vou dividir as turmas, né? Eu vou montar uma turma para quem estudou só o Fundamental 1, uma turma para quem estudou até o Fundamental 2, que até hoje em dia é 9º ano, e uma turma para quem estudou ensino médio, até o ensino médio, e uma turma para quem vai fazer prova para o ensino superior, com diploma de ensino superior, nesse nível do 3º grau. As turmas serão gratuitas, é um curso gratuito. Você não vai pagar nada, você só tem que ter um celular ou um computador, que eu vou mandar o link da sala de aula virtual para você acessar. E vou mandar o horário, tudo direitinho. Vou criar os grupos de acordo com o nível que você concluiu, se foi Fundamental 1, 2, médio ou superior. Por que que eu vou separar? Porque a dúvida de quem estudou até o ensino médio é diferente de quem só fez até o 5º ano ou a 5ª série. É sempre muito diferente. Então, eu preciso separar para poder atender a todos com muito carinho, com muito cuidado. Vou repetir o curso de preparação para a prova da CONDEP, que será em meados de fevereiro de 2023, é gratuito. Você não paga absolutamente nada para mim, as turmas que eu estou montando. Você só precisa ter um celular e um Gmail para poder acessar o Meeting. Tá bom? E aí as inscrições vão até dia 2, porque dia 3 eu já quero começar. O tempo é muito curtinho para a gente estudar. O horário, quando eu montar as turmas, eu digo o horário de cada turma em cada grupo. Tá bom? Então,
você tem apenas que mandar um bilhetinho para mim no WhatsApp, dizendo o seu nome, porque quem não tem nome não está na turma, e até que série você estudou. Por favor, isso é muito importante. Bom, agora eu escolhi para o programa de hoje falar dos símbolos de Natal, mas dos símbolos que são os mais tradicionais, aqueles que são mais antigos. Por quê? Porque a tradição do Natal, ela começou com o nascimento de Jesus, há 2022 anos. Se Jesus fosse pessoa viva hoje, não tivesse sacrificado a própria vida na cruz, ele teria 2022 anos. Seria o aniversário de 2022 anos. Então, é uma tradição com base na história bíblica e na história real, porque há registros reais do nascimento dele. Então, eu vou trabalhar isso hoje. E o que é símbolo? Símbolo é aquilo que você cria para representar alguma coisa. Então, vamos dizer, o símbolo de pare nas placas de trânsito tem um tipo. O símbolo, para quem gosta, do zodíaco, o símbolo dos signos do zodíaco. Então, o símbolo é a representação de alguma coisa. E aí eu vou começar pela árvore de Natal. Ai, a árvore de Natal é mais antiga que o nascimento de Jesus? Não, gente, claro que não. Acontece que na história bíblica do Gênesis, nós temos a referência simbólica da árvore, como principalmente da árvore do fruto proibido. Porque para os antigos, a árvore representava a vida, qualquer árvore. Era símbolo da vida. Era símbolo da sobrevivência, porque a maioria das árvores nos dão frutos, ou nos dão sombra para o descanso com a sua copa grande, nos dão madeira, lenha para fazer o fogo. Então, ao longo da caminhada da humanidade sobre a Terra, a árvore sempre foi símbolo de vida. E na narrativa de Adão e Eva, do Jardim do Éden, esse casal, ou a representação da humanidade, que isso é uma narrativa simbólica, a palavra do momento é metafórica, é metáfora, então eles não poderiam comer o fruto de determinada árvore. Na simbologia da narrativa judaica, que deu origem à nossa religião católica ou cristã, essa árvore do fruto proibido, ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que seria esse conhecimento do bem e do mal? Seria a permissão para a entrada de sentimentos negativos e destrutivos no mundo, no coração do homem, que é o mal. Se você tem inveja, você tem um sentimento negativo que passou a fazer parte do seu coração. E se você sente inveja, você perdeu a pureza. A ira é um sentimento negativo. E se você tem ira, você pode chegar a matar o seu semelhante. Então, essa árvore que significava o conhecimento do bem e do mal, era o fruto proibido. Aí eu não vou contar a história bíblica, mas eu vou falar da árvore. E aí, então vocês já entenderam por que eu comecei com a árvore. Também digamos que nas antigas sociedades mais primitivas, clássicas, antes do nascimento de Jesus, esses povos, a maioria tinha cada um seus deuses, porque a ciência, ou esse desejo e essa ciência, ou conhecimento de que haveria um ser supremo, em algumas religiões,
que ainda não existia religião judaica monoteísta, tinham vários deuses, porque eles percebiam que eles, seres humanos, não seriam capazes de criar o mundo. Então só poderia haver um ser supremo e por isso eles cultuavam vários deuses. Era como se fosse uma imaturidade da humanidade naquele momento. E quando o Abraão, do povo judaico, que ainda não era judeu, né? A palavra judeu veio depois, sentiu no seu coração que não podia ter esses deuses um brigando com o outro, com sentimentos humanos e sentimentos negativos do humano. Se era Deus, tinha que ser diferente. E aí ele sentiu dentro do coração dele o desejo de um único Deus. E assim começou toda a história bíblica. Mas aí esses povos antigos também gostavam de valorizar e usavam a árvore como símbolo da vida. Aí tem uma versão, porque aí tem várias histórias de quando que se começou a usar o pinheirinho de Natal. E por quê? Essas histórias começaram bem na antiguidade, porque eles usavam pinheirinho para simbolizar a vida, porque o pinheiro é uma árvore muito resistente, principalmente no inverno. Ele pode ficar coberto de neve, mas as suas folhas não secam, não ficam queimadas com o frio. E aí foi que ele começou. Por volta do século VIII, depois de Cristo, e não antes, século VIII seria 800 depois de Cristo, um padre beneditino resolveu começar a usar o pinheiro para associar a Santíssima Trindade, porque o formato da árvore de Natal é triangular. E aí fazia uma associação com a Santíssima Trindade. Depois, por volta de 1510, já século XVI, 1510 é século XVI, a árvore começou a ser usada como símbolo de Natal, representando a vida. Começou no século VIII, por volta de 800 e não 1800, e agora já estamos no século XVI. E aí o pinheiro continua simbolizando a resistência às adversidades, porque é uma árvore que sobrevive ao inverno e à nevasca. E representa também a eternidade de Deus. Nos séculos XVI, XVII, XVIII, isso foi se espalhando, essa tradição foi se espalhando pela Europa. Até no século XIX, isso começar a chegar aos Estados Unidos, e no século XX essa tradição já estava totalmente popularizada. Então, a árvore de Natal, desde o início da narrativa bíblica, ela representa a vida. Então, depois é que passou a ser usada no Natal. Aí o próximo símbolo que eu trouxe para vocês é a guirlanda. A guirlanda, ela é aquele círculo que você usa os raminhos de pinheiro, que você já sabe o significado do pinheiro, que é a eternidade e a resistência à adversidade. E aí você vai, como é que eu vou dizer? Você vai decorar, hoje em dia se decora com as bolas, com laços de fita, mas a guirlanda você faz e põe na sua porta, que é também um indicativo de que você é cristão. Nem todos os cristãos usam a guirlanda como símbolo, e aí depende da denominação. Os católicos costumam usar todo o Natal. Depois da guirlanda, eu vou falar da coroa do Advento. A coroa do Advento, ela tem uma simbologia que é aquele período em que você tem a esperança pelo que há de vir. Gente, então, Advento, algo que há de vir.
E você começa o Advento depois do domingo do Cristo Rei, da celebração de Cristo Rei. Então você tem 4 domingos antes do dia 25, e em cada um desses domingos você tem um preparo espiritual e o preparo da casa. Porque tudo que há de vir, existe um tempo de preparação. A criança espera pelo aniversário, a mulher grávida espera pelo filho que vai nascer, nós esperamos pela realização dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, e assim nós vamos sempre esperando pela concretização da realização de algo, pelo que há de vir. E aí, cada domingo, a gente usa uma vela. Só que a vela eu vou falar especial daqui a pouco. Então vamos lá. A coroa do Advento, nós vamos começar uma contagem regressiva pela vinda do menino Jesus, que é Deus feito homem. Deus vem à terra, habita entre nós para a nossa salvação, para nos mostrar o caminho de volta ao Jardim do Éden. E o que é o Jardim do Éden? É o paraíso. É o paraíso espiritual que nós podemos começar aqui, antes de passarmos para outra dimensão após a morte. Então, a primeira vela, na coroa do Advento, eu uso 4 velas, cada uma representando o domingo. A primeira vela é a vela de cor roxa. Por que roxa? Nessa simbologia, é a cor do Advento, porque não é uma cor de tristeza, como a gente diz. É para convidar a interiorização, a que eu olhe para dentro de mim e me prepare na minha casa espiritual a chegada do menino Jesus, para receber o menino Jesus. E no Natal a gente não prepara a casa para receber os familiares e os amigos? Então temos também que preparar a casa espiritual. No segundo domingo eu acendo a vela de cor vermelha. A vela de cor vermelha representa o amor de Deus por nós, o nosso Pai Criador. Nós somos criaturas e Ele nos ama tanto que nos deu a vida. E também a paixão de Cristo, que mais uma vez dá a vida por amor a cada um de nós. A próxima vela é a vela rosa, que simboliza a alegria. A alegria é o sinal de que está próximo à chegada. E depois, no último domingo do Advento, no 4º domingo, eu uso a vela branca, que simboliza a pureza. Simboliza que eu limpei a minha casa, preparei a minha casa física para receber a família, os amigos, e a minha casa espiritual para receber o menino Deus. E também é a pureza da vida de Jesus para nós, que é o que Ele espera de nós. O Advento também pode ser considerado o símbolo da esperança. E aí, no enfeite que você põe sobre a mesa, em casa, fora da coroa do Advento, e aí tem muita gente que faz essa confusão, coloca a vela verde na coroa do Advento, mas a vela verde pode estar no enfeite, em algum móvel, perto do presépio, onde você quiser. Então, a vela verde representa a esperança, aquela que nós temos que ter sempre, sempre. Quem desespera acaba com a própria vida. A esperança é aquilo que nós temos de sentimento em relação ao dia de amanhã, ao dia seguinte. E no caso, ao amor de Deus. Depois você tem, eu já falei da vela branca, você tem a vela dourada. A vela dourada, ela representa a prosperidade, aquilo que você quer, e também o reconhecimento da realeza,
de que Deus é rei. Jesus Cristo é rei. E aí você pode enfeitar com a vela dourada. Mas na coroa do advento, use as 4 primeiras cores que eu falei aqui. E antes de falar do principal, do presépio, eu vou chamar o intervalo. Fique aí comigo e vamos acompanhar o significado e a simbologia do presépio. Oportunidade de recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa quão difícil foi o período, ou quanto ele demorou a passar, sempre há uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e um início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo. Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade. E que esse sentimento de solidariedade, companheirismo, se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas e o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e dinheiro no bolso. Isso aí é bom. Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações. Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. Voltamos com o segundo bloco do programa Rosina de AZ de hoje, que eu estou comentando os símbolos do Natal, mas aqueles que não têm o foco comercial, mas apenas espiritual, que é para um cuidado com a casa interior nossa. E aí, agora, nesse segundo bloco, eu vou falar do presépio. O presépio é a representação daquela cena que é narrada na Bíblia. Não pesquisei em que evangelhos, mas com certeza Lucas comenta sobre o momento da natividade. Que, pela história bíblica, nós sabemos que José precisou sair de Nazaré com Maria grávida e ir até a cidade de Belém. E Maria estava grávida. E, é claro, naquele tempo, as travessias de um lugar para o outro eram a pé. E essa caminhada de Nazaré até Belém, se nós formos olhar o mapa, seria como se eu saísse de Campos e fosse até Angra dos Reis. Estou chutando a distância, mas para você ter uma imagem de distância, a pé, sem estradas cimentadas, asfaltadas, que você caminhasse isso a pé. Então, quando José chegou com Maria em Belém,
já estava na hora do menino nascer, da criança que ela esperava nascer. E a cidade estava cheia. Por que a cidade estava cheia? Porque o imperador romano, que havia dominado toda a região, queria fazer um censo. O que é um censo? É a contagem de quantas pessoas viviam naquela região. E onde ele teria que se apresentar para o censo? Na cidade onde ele nasceu. Então José teve que ir com Maria até Belém. Ele já não morava mais em Belém, mas precisou ir a Belém, porque era onde ele, José, nasceu. Bom, aí chegando lá, desculpe, ele chegou lá, você já conhece a história. E aí o que eu quero contar é a história do presépio, que foi Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que fez a primeira representação desse momento do nascimento de Cristo, no ano de 1223 ou 22. Essa data é um pouco incerta, dizem que foi em 23. E aí, ele não simplesmente montou um bonequinho, não, ele fez um presépio vivo. Ele escolheu um lugar simples da região, ele escolheu pessoas, fez um teatrinho para representar aquele momento do nascimento de Jesus. E antes disso, ele precisou de uma autorização do Papa daquele momento, porque era proibido fazer representação de imagens bíblicas. E ele queria representar a cena do momento com base na narrativa bíblica. Então, ele montou isso como essa cena como uma forma de evangelizar o povo daquela cidade, que não era de Assis, era uma cidadezinha próxima, ele estava em peregrinação. No Brasil, essa cena do presépio foi montada pela primeira vez pelo padre José de Anchieta, que queria representar para os índios, no processo de evangelização, esse momento do nascimento de Jesus. E aí vamos lá ver um pouquinho do que constituiu esse presépio. A gente tinha os animais, porque ele ficou num celeiro, onde você põe os animais para pastar. Não era uma gruta, né? Ele era o lugar onde se guardavam os animais. Cavalo, burrico, tinha lá a vaquinha, da onde o cara tirava leite, era um estábulo. Então, tinha que ser a representação de um estábulo. O que você tem no chão de um estábulo? Palha, feno. Você tem a manjedoura, onde você coloca o alimento para os animais. E aí, ali perto, se é uma área rural, com estábulo, você tem os pastores. E aí, os pastores se aproximaram, porque foram chamados pelos anjos para adorar aquele menino, e convidados também, guiados pela estrela guia. Também guiados pela estrela guia, você tem os 3 reis magos, que eram aqueles cientistas da época, por isso eram chamados de magos, porque eles sabiam identificar as plantas medicinais, como os nossos índios faziam aqui. Ah, essa planta é boa para dor de barriga, essa daqui é boa para curar machucado. Além dos reis magos, eu tenho os anjos que, quando o menino nasceu, cantaram glória a Deus nas alturas. Por isso, eu trouxe também os sinos, porque simbolizam as canções dos anjos que protegem as crianças e a cada um de nós. São os mensageiros e os guerreiros e os protetores que Deus envia para cada um de nós. Temos Maria, a mãe de Jesus, a escolhida por Deus para ser a mãe do menino Deus, e temos José, o pai adotivo. E o mais importante desse presépio é a presença do menino Deus e a presença de Jesus na manjedoura. E por que isso é importante?
porque Ele é o aniversariante. É Ele que nós temos que celebrar e receber na manjedoura do nosso coração. E aí eu deixo a reflexão para você fazer. Como você preparou seu coração para receber o menino Deus que dará a vida por cada um de nós. Deus nos deu a vida e Jesus dará a vida para reparar os nossos erros e o nosso afastamento voluntário de Deus. Nós nos afastamos voluntariamente de Deus. E se queremos nos aproximar de Deus, temos que aprender a receber no coração, na nossa manjedoura interna, o menino Deus. E fica aqui o meu Feliz Natal, porque agora começa o tempo de Natal. Até semana que vem e obrigada pela sua audiência.